Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Estamos dando início à nossa escola dominical em seu lar, aqui diretamente da nossa igreja Batista Sinai, na cidade de Itambé, estado da Bahia, para o estado, para o Brasil e para o mundo. É um prazer tê-lo em nossa companhia e eu lhe convido nesta manhã para juntos estudarmos, refletirmos a respeito da palavra de Deus. Estamos aqui através do Facebook e também no YouTube. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Sinai TV, e no Facebook Igreja Batista Sinai também. Acesse, nós queremos transmitir através do nosso próprio canal. Precisamos de 1000 inscritos no YouTube para tornar este sonho uma realidade. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero desejar uma manhã de vitória, uma manhã de ensinamento, uma manhã de consagração, uma manhã de esperança, uma manhã de confiança no Senhor. Louvado, engrandecido seja este nome, que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. O nosso missionário vai dar continuidade e logo após nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse estudo. Amém. Graças a Deus, irmãos, graça e paz a todos. Que em Cristo Jesus repouse a bênção sobre cada um dos irmãos. Nós estamos aqui na nossa igreja sede, na Igreja Batista Sinai em Itambé. Graças a Deus, nós estamos aqui para juntos, louvar a Deus. Como eu tenho sempre falado e comunicado aos irmãos, esse é um novo método, uma nova maneira de comunicar o Evangelho de Cristo. Jesus precisou da comunicação das mulheres para se propagar o Evangelho. Hoje também nós precisamos não só das mulheres, mas também, isso não é um termo juncoso, não, pelo contrário, é porque as mulheres são mais audaciosas, elas falam mais de Jesus, elas oram mais, elas têm uma maneira mais fácil de comunicar o Evangelho. Por isso que Jesus usou a mulher como um símbolo desta pregação do Evangelho. E hoje nós estamos nas redes sociais, que é uma maneira nova de se propagar o Evangelho. O Brasil e o mundo que estão vivendo esse momento, esse momento difícil, nunca se viu tantos pregadores, tantos pastores, tantas igrejas nas redes sociais. É um novo método de pregação do evangelismo pessoal. Em Cristo Jesus nós queremos dar continuidade. Vamos orar com o nosso pastor. Ore junto conosco, eterno e soberano Deus. Sim, meu Deus. Ó Deus, nesta manhã, nesse dia tão especial, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder mais uma vez pisar este chão e poder dizer de alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelos livramentos da noite passada. Ó Deus, te louvamos pelos livramentos que este dia nos propõe. Ó, louvado seja o teu grandioso nome. Aqui estamos, ó Deus, como instrumentos teus, para levar a tua palavra, o ensinamento a tantos que nos ouvem e que nos acompanham. Que o teu Espírito, Senhor, nesta manhã se encarregue de orientar a cada um. Ó Deus, de tornar cada vez mais essa palavra, ó Deus, viva, esta palavra, ó Senhor, bem, ó Deus, latente
patente no nosso coração. Deus, nesta manhã, queremos também pedir-te perdão. Senhor eterno, nós somos seres mortais, pessoas humanas. Meu Deus, nossa estrutura é pó, é cinza, somos frágeis, mas nessa manhã temos um Deus que cuida de nós, que nos fortalece. A tua palavra diz que tu levanta do pó o desvalido e do monturo tu ergue o necessitado. Visita cada lar nesta hora, visita cada família, meu Pai. Visita cada irmão, cada amigo, cada pessoa. Que o teu Espírito, nesta manhã, traga teu consolo e conforto. Aleluia. Para os corações. Glória a Deus. Nos colocamos à tua disposição, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar continuidade. Nós estamos estudando sobre a autoridade da Igreja de Cristo. Esta é a revista da Central Gospel, não é? A revista da Central Gospel, do pastor Silas Malafaia. Eu estou indicando hoje, né? E mencionando. Ela é comentada pelo pastor Gilmar Chaves. E nós estamos estudando sobre a autoridade de Cristo e da igreja, né? A autoridade de Cristo e a igreja. Queridos, esse é um assunto muito importante, porque ela dividiu a história. Nós precisamos sempre frisar isso. A importância de estudar a autoridade de Cristo e a igreja, ela mudou a história e o Ocidente. Começou do Oriente, passou para o Ocidente e vem até os dias de hoje. Fazendo um resumo, um panorama, né? Um panorama histórico da igreja, né? Ela começa com uma pregação de João Batista, vem através de Jesus. Jesus inicia seu ministério por 3 anos, chama 12 homens para estar junto com ele, e a partir daí Jesus concede a eles e dá a eles a autoridade para então pregar o Evangelho. Ali se inicia a primeira gênese da igreja de Deus, da igreja de Deus. Os discípulos, não entendendo ainda, só vêm entender depois da morte e crucificação de Cristo e ressurreição. Eles entendem eles entendem o porquê que eles haviam sido chamados. Só então, após a inauguração e o batismo do Espírito Santo sobre a igreja então, ela compreende o seu papel e porque ela foi fundada. Ali, a fundação da igreja, ela nasce em Cristo e confirmada na obra do Espírito Santo. Então, essa é praticamente o resumo da igreja, não é? Quando nós vemos a história da igreja assim. Logo depois que os apóstolos morreram, Deus levantou inúmeros homens de fé, né? Inúmeros, os pais da fé, os pais da igreja, os intercessores, os discípulos, né, do apóstolo João, que deram então a prosseguimento. Até então haver o rompimento entre a igreja e quando Constantino então estabelece o seu poder, a igreja rompe com a igreja cristã e ele então associa ao Estado, criando a igreja ao Estado.
Então nós temos exatamente isso. E nós temos o rompimento da igreja-estado com a reforma protestante. A reforma protestante, ela deu o rompimento entre igreja e estado, fazendo com que o estado entenda que estado é estado e igreja é igreja. Então nós precisamos falar e dizer isso, porque isso se faz necessário nos nossos dias. Estado é estado e igreja é igreja. Não é isso, meu pastor? Não é? Nós precisamos entender isso. Então, por isso que nós estamos falando. E a gente só entende a história nesses dois pontos, nesses dois aspectos, né? Na igreja que foi fundada por Cristo, né? E os apóstolos, os pais da igreja, e depois o rompimento da igreja e Estado com Martinho Lutero, a reforma protestante. E nós estamos mais de 500 anos nesse ensinamento, e como batista, né, como batista da Convenção Batista Nacional, entendemos que Estado é Estado, igreja é igreja. Então, eles estão juntos, nós pertencemos à sociedade? Sim, pertencemos à sociedade. Tem a sociedade, nós pertencemos, né? Nós ainda não somos anjos, né? Somos seres humanos, estamos aqui. Então a nossa cidadania está aqui ainda. Ainda nós não fomos ao céu. Um dia retornaremos ao céu, um dia voltaremos. Mas enquanto nós estivermos aqui, cumpriremos a nossa cidadania celestial e a nossa cidadania, né, terrena. E a gente vê que o período que a igreja cristã atravessou nesse obscurantismo espiritual foi justamente nesse período em que a igreja se uniu ao Estado. E hoje nós estamos aqui com esse estudo para refletir onde está realmente firmada a autoridade eclesiástica da igreja contemporânea. Será que os resquícios lá da velha ordem ainda permanece na igreja dos nossos dias? Será que estamos ainda comprometidos com o Estado? E a gente se preocupa nesses dias aqui no Brasil, onde muitos líderes não estão tendo um entendimento desta separação. O risco de termos arranhado a nossa autoridade. Não nós, né, só seres, líderes, mas autoridade da igreja. Então, hoje estaremos refletindo sobre essa autoridade da igreja nos dias de hoje, né? Nessa igreja. Já que, se a gente for olhar o embasamento, a fundamentação dessa igreja, nós vimos na semana passada, embasada na fé. Na doutrina dos apóstolos, que é um embasamento de fé. E nós vimos que esta fé é tanto libertadora, como encorajadora e como dinamizadora. Se nós perdermos o conceito de fé nesses três pontos, aí infelizmente estaremos compromissados com este mundo e a igreja ameaçada de perder a sua
autoridade como igreja do Senhor, né? Se nós não crermos em uma fé que é libertadora e que ao mesmo tempo encoraja o homem, fortalece, uma fé que dinamiza, pois trabalhamos, a fé se trabalha no nível do sobrenatural. O natural nós podemos fazer. Amém. O natural os homens fazem. O natural o governo faz. O natural os líderes, né, governamentais, né, eles podem fazer. Mas o sobrenatural vem de Deus. E a igreja, né, ao longo de sua história, vem calcando a sua autoridade nestes princípios, o embasamento da fé. Mas, de forma nenhuma, o embasamento da fé teria também uma importância maior se nós não tivermos a confirmação do Espírito Santo. O Espírito é como o executivo de Deus. Então precisamos entender, sem a confirmação do Espírito, o que pode ficar é a obra do homem. Somente o homem, né? E a igreja, por ela procurar viver na dependência do Espírito Santo, ela sempre enfrentou resistências. A vida da igreja nunca foi dura, nunca foi mole. Desculpe. A vida da igreja nunca foi esta vida tão assim pacífica, tão assim simples. Não, a igreja, ela é militante. Ela é militante. Porque sempre ela percebeu que sem a dependência do Espírito Santo, a obra não se realiza. Não é necessário, não é possível realizar nada. Então, começamos a ver que a base da igreja é uma base sólida. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3, ele disse: ninguém pode lançar outro fundamento acima daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Por isso que a igreja subsiste e há de subsistir. Porque ela não foi firmada em Pedro, ela não foi alicerçada em Paulo, nem em José, nem em Maria. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ainda que tentem, não prevalecerão contra ela. Ainda que se rompam, mas não conseguirá a derrocada da igreja. Meu pastor, nós temos aqui o encontro de Jesus e Pedro e Jesus, no Monte das Oliveiras. Pedro teve uma revelação pessoal de Cristo, né? Pedro teve uma revelação pessoal de Cristo. E Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus. E ao ter esta revelação como Filho de Deus, Jesus dá a Pedro a autoridade sobre a igreja dele. Cristo coloca sobre Pedro as chaves que abriria e que estão na igreja depois de Pedro até os dias de hoje. Então, nós precisamos entender que
a revelação do Cristo, quem revelou foi o Espírito. Não foi algo intuitivo, ou algo programado, ou alguma coisa enigmática ou misteriosa que ele revelou. Foi o próprio Espírito que revelou quem era Jesus a Pedro. A autoridade da igreja é a revelação do Espírito. Se nós aqui, como Igreja Batista, como estamos há quase 500 anos de história como batista, estamos cientes que toda igreja cristã, evangélica, protestante, ela tem este conceito. O Espírito revelou quem era Cristo a Pedro, e Pedro foi identificado por Cristo, por Jesus, como aquele que revelou. Nem o Pai, ele revelou o Pai. Ele revelou aquele que foi o autor, aquele que iniciou o plano inteiro da redenção. Esta é a base, a declaração da nossa fé. Esta é a declaração da nossa fé. Porque não foi um espírito, né? Como alguns reencarnaram e fundaram igrejas, ou fundaram movimentos no mundo inteiro. Não, pois o próprio Gamaliel disse isso. Se esta obra de homens irá cessar, né? Se essa obra é de homem, vai cessar. Mas se for de Deus, ai daqueles que fazem algo contra a igreja de Deus. Então, no cristianismo, em termos de segmento, ele ultrapassa quase 2 bilhões de pessoas como segmento. Agora, como revelação de Deus, ele está no coração de todo aquele espalhado pela igreja de Deus, no mundo, né? No mundo afora. Ele está de uma forma extraordinária, espalhada pela igreja, pela multiforme graça de Deus. O cristianismo existe há 2000 anos, ele está aí. Agora, como revelação de Deus, é de uma forma pessoal. Por isso que nós não somos chamados, né? Nós somos chamados cristãos por ser de Cristo, meu pastor. E é interessante, missionário, que é justamente essa revelação do Espírito é que vai realmente definir os ministérios eclesiásticos. Sim. Que vai realmente dar sentido aos ministérios, aos apóstolos, aos pastores e mestres, aos profetas. São esses, né, que agora, pela revelação do Espírito, tem uma definição, já que nenhum ministério destes poderiam ser executado, né, sem a direção do Espírito, a revelação do Espírito. Então, hoje a igreja cristã, ela não tem a confissão que ela faz não é uma confissão positiva, né? Não é uma confissão apenas de uma crença entre tantas outras. É a revelação, né, pessoal que a pessoa realmente tem de Cristo, como Pedro é o precursor desta revelação. O apóstolo Pedro nos fornece, né, essa condição. Só pode ser igreja se nós confessarmos
a Cristo como Salvador, como Senhor, como ungido de Deus, como enviado de Deus. Por isso que esta confissão é mais do que um estilo qualquer, né? É o cerne da vida cristã. A quem nós confessamos? Nossa confissão continua a mesma? Desde aquele dia do nosso encontro com Cristo? Desde aquele dia em que o Senhor nos achou, nos salvou, continuamos com essa mesma confissão? Que quando mudamos a confissão, mudamos nossa forma de ser, mudamos nossa forma de agir, mudamos nossa forma de ver a vida, o próprio Deus, as coisas que nos cercam. É assim. Então que nós mantenhamos esta confissão e assim continuaremos sendo igreja do Senhor, igreja do Deus vivo, né? Aleluia. E por esta revelação, Jesus funda a igreja baseado, né? Este aqui eu quero indicar aqui, eu ia fazer no final, mas esse foi um dos livros que eu mais fiquei impactado ao estudar sobre a igreja e o plano mestre de evangelismo do pastor e escritor Robert Coleman, que já partiu, já não está mais aqui conosco. Este homem de Deus foi conselheiro do Billy Graham e um dos grandes mestres do entendimento de evangelismo no mundo. Jesus, neste livro, ele baseia este livro em duas partes. Cristo tinha prioridades e necessidades. A prioridade de Jesus, a prioridade era a formação de homens que desse prosseguimento à obra evangelizadora. E a segunda etapa de Jesus era a necessidade, era cuidar, era pregar, era ensinar, era curar o povo. Então, o que nós estamos vendo é o inverso disso, né? Jesus tinha 12 homens, depois 70 homens e depois no final, né, 500 pessoas, como o apóstolo Paulo diz. Jesus tinha. Então, o ministério de Jesus foi baseado na prioridade. Então, prioridade, né? Aquilo que era prioridade era que os apóstolos que foram chamados por ele tivessem os elementos necessários para a pregação do evangelho, para o prosseguimento, não é? E a necessidade era curar as pessoas, era dar às pessoas o evangelho pleno. Então, nós temos aqui a autoridade apostólica, receberam a autoridade de Cristo, então por isso que a igreja tem autoridade, por ser os apóstolos chamados por Jesus. A segunda coisa, o caráter doutrinário, o qual eles receberam, né? Eles receberam a obediência da fé por meio de Cristo, as doutrinas vivas e os ensinamentos do Sermão do Monte, e depois o apóstolo Paulo é aquele que cria as colunas e as bases, vamos dizer assim, de uma sistemática, né? Das doutrinas sistemáticas. Então Paulo criou as doutrinas da igreja cristã. Estudamos também a liderança e a autoridade que ela tem
né, em questões adversas e da autoridade, e também estudamos sobre pastores e bispos, né? Bispo, aquele que tem autoridade sobre diversas igrejas. O pastor é aquele que ele apacenta, cuida e lidera. E também nós temos também os líderes, né? Os líderes da igreja, que não pode ser neófito, ou seja, novos, né? O pastor não pode ser novo na fé, ou seja, ele se converteu hoje, não tem uma caminhada cristã e já se declara pastor. Não, ele precisa de um acompanhamento, de um discipulado e uma carreira ministerial dentro da igreja e uma experiência pessoal com Cristo, né? Então estudamos isso. Estudamos também sobre servos com autoridade moral. Então é preciso que esse servo tenha autoridade, né, moral, né? E a que mais nós precisamos nos dias de hoje é moral, né? Os apóstolos e os homens de Deus eram presos por pregar a Cristo e por ter uma moral. Hoje eles são presos e até, né, presos, achincalhados, porque hoje, infelizmente, eles não têm moral, né? Moral. Então nós vivemos dias assim. E nós também entendemos que a igreja é um lugar que é um lugar certo para ser cuidado. Então nós temos o cuidado pastoral, né? O pastor é aquele que cuida, aquele que apacenta, né? É aquele que tem a autoridade, como os anciões antigamente tinham, né? Sobre cidades, lugares. Então o pastor tem. E vamos dar prosseguimento sobre profetas e evangelistas. É interessante, missionário, que nesse ponto aí, a autoridade moral dos servos que fazem parte dos vários ministérios, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele coloca ali as qualificações. E apesar de vivermos hoje conjunturas diferentes, né, históricas é diferente, mas as qualificações são as mesmas. Então o apóstolo Paulo diz aqui, na carta a Tito, no capítulo 1, ele diz, olha, tem que ser alguém, verso 6, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Também que ele seja irrepreensível como despenseiro de Deus, também não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes seja ele hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Então, o apóstolo Paulo, né, no exigir dessas qualificações, ele é claro, ele é taxativo, né? Ele não negocia, né? Ele disse para Tito, o que se requer dos ministros, que eles se portem assim. Então hoje
infelizmente, estamos vendo pessoas que se dizem ministros, como o missionário diz, né? Neófitos e até alguns ditos experientes que realmente têm deixado maus exemplos, né? Mas isto não joga por terra a tarefa da igreja, não joga por terra a autoridade da igreja. São alguns que, infelizmente, não obedecem à sã doutrina, apesar até de pregarem, apesar de ter uma retórica muito boa, apesar de ter uma apresentação muito boa, né? Apesar de reunir muita gente em torno de si. Mas, queridos, que nós examinemos isso, que a gente esteja, né? Não é fiscalizando pessoas, não é aquela forma policialesca, não, mas que nós estejamos tudo vendo pela palavra, o comportamento devido dos ministros de Deus. Somos diferentes. O ministro de Deus, ele é diferente das demais funções desta terra. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos dar prosseguimento. Já estamos, a hora já avança, né? A hora avança e precisamos dar prosseguimento. Nós temos, dentro da autoridade da igreja, nós temos profetas e evangelistas. Olha que coisa interessante. O profeta é um arauto, aquele que fala a mensagem, aquele que tem uma revelação, Veja, há dois tipos de profeta. O primeiro profeta era o profeta do Velho Testamento. Ele recebia de Deus para falar ao povo. Então, este profeta, ele vivia como um profeta. Então, ele não só tinha o dom da profecia, mas também ele falava em nome de Deus. No Novo Testamento, o profeta agora, ele sai do ofício profeta para ter um dom de profecia. Então, a igreja, ela não tem profetas, ela tem dons proféticos. Então, se na sua igreja tem alguém que tem esse dom profético, analise, duvide e critique. Paulo diz isso, que toda profecia ela deve ter o quê? Ela deve ter correção, consolação e edificação. Então, o dom profético dentro da igreja, ele está no seio da igreja, dentro da igreja, para quê? Consolar, edificar e exortar. Nós não temos o ofício de profeta, como algumas igrejas têm aí. Temos aqui na igreja pessoas usadas por Deus, que é usada nos dons do Espírito, pela profecia. Cremos nos dons, a revelação, ela já está aqui, toda completada. Não há nenhuma revelação a ser acrescentada, mas cremos nos dons proféticos mediante ao Espírito, aos 9 dons do Espírito, como está escrito em Corinto, capítulo 12. Não é isso, meu pastor? E o apóstolo Pedro já dizia na sua carta que a finalidade
do profeta e da profecia era proteger o povo da corrupção, né? Não essa corrupção que a gente é confundida só pelo apenas do roubo, da defraudação dos recursos públicos, né, para bem pessoal. Não, a corrupção em todos os sentidos, a imundícia, a sujeira, né, o caráter manchado. Então a profecia lá no Velho Testamento, né, era justamente para guardar o povo. E até hoje, quem apenas, né, hoje como nós temos os dons proféticos e não mais o ofício de profeta, também segue a mesma linha, né? Eu sei que tem muita gente aí que se auto-intitula profeta, mas não temos, como ofício não temos. Temos pessoas usadas neste dom. Mas analisemos a profecia, analisamos aquilo que nós estamos ouvindo, né? Usa a palavra como filtro, né? Precisamos depurar o que nós estamos ouvindo, precisamos examinar. E também a profecia era para exortar, né? Exortar a igreja, exortar os crentes, exortar os seguidores de Cristo, né? Para fazerem conforme, né, eles receberam. Aqui em Atos, me parece no capítulo 4, deixa eu ver aqui, já que nós tínhamos que dar um testemunho do Senhor efetivo, né? E a profecia orientava e orienta os crentes a realmente testemunharem fielmente do Senhor. 4:33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Testemunhavam da ressurreição do Senhor. Então, é para isso que a profecia é extremamente necessária, ainda mais nos dias tão tumultuados como nós estamos vivendo. Nós precisamos, querido, ter discernimento. Sabe, os apóstolos foram aqueles que tiveram todos os dons do Espírito, ou exerceram, ou evidenciaram com mais precisão os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo não ficou somente com os 12 apóstolos. Ele foi distribuídos e repartidos, né, entre a igreja toda, né, entre a igreja toda. Também nós temos aqui também, com a autoridade da igreja, os evangelistas. Os evangelistas é aquele que tem a missão de exortar pela pregação, e também ele tem um amor genuíno em ganhar almas, Veja, lá no Novo Testamento, a igreja apostólica, nós tivemos o ofício do evangelista. Eles eram oficiais. Felipe é o exemplo que se destaca como um evangelista, né? Nós temos o Estevão também, que se destacou no ofício do evangelista. E o mais conhecido no século passado e neste século é o Billy Graham. O Billy Graham foi o primeiro teleevangelista, né? Tele no sentido
da comunicação. Ele foi o primeiro oficial, né, como um pregador itinerante. Ele teve um homem que ele lia muito a história, né, chamado Billy Sunday, né, Billy Sunday. O evangelista Billy Sunday foi um homem de cruzadas evangelísticas, de impactos. Você pode ler a história da bênção de a bênção de Nova York, aquilo que Deus fez por meio daquele homem que usava, né, que usava uma plataforma, e ele jogava beisebol, se converteu, né, o Billy Sunday, e aí ele usava técnicas de beisebol na hora de pregação, e na hora que ele estava pregando, e ele dizia, nós temos que usar o nosso taco e a bola para arremessar contra as trevas. E ele tinha um jeito todo especial, um carismático que atraiu as massas. E o Billy Graham herdou muito dele essas técnicas, né, boas técnicas do evangelismo e da comunicação. Daí, do século XX para cá, né, dos anos 60 para cá, nós tivemos um número muito grande de grandes evangelistas. Nós podemos falar aqui, né, que é da mesma idade do Billy Graham, que ainda está vivo, o pastor Morris Cerullo, entre tantos que eu poderia falar. No Brasil, nós tivemos 2 grandes evangelistas, né, que foi homens usados por Deus, o reverendo Caio Fábio, que lotou estádios no Brasil, e aquele pastor batista muito conhecido que trouxe o Billy Graham, né? Wilson Fanini, né? Muito conhecido aqui do Brasil. Hoje em dia, querido, esse ofício de evangelista é mais atribuições a ministérios e cargos de igrejas eclesiásticas, Assembleia de Deus. Hoje eles têm como uma função mesmo dentro do seu ministério, né? Evangelista, né? Evangelista. E aí esses evangelistas se tornam até pastores, e são pastores. Mas no ofício aqui, o evangelista, ele não era pastor. A função deles era pregar e exortar a igreja de Deus. Meu pastor. E o que dizer também dos doutores e mestres, tão imprescindíveis para a igreja apostólica lá de Atos e para os nossos dias, já que através dos mestres e doutores, né, os crentes, né, são alimentados e preparados para frutificar, né? São ensinados, já que às vezes a vida espiritual, missionário, a vida cristã corre o risco de cada dia mais ser informativa do que propriamente formativa. Nunca foi tão necessário os mestres e os doutores, né, para orientar, para auxiliar o ministério, né, junto com o pastor, para assim fortalecer os crentes, para que os crentes frutifiquem, né, e para se guardarem das falsas doutrinas, das heresias tão presentes aí nesses últimos dias. Então somente esse ensino bem fundamentado pode, né, dar à igreja essa segurança maior. Então, observe, a igreja do Senhor, ela não é perdedora. Apesar de todos os embates, né, missionário? Apesar de todas as resistências, apesar de todos os percalços,
apesar de todas as dificuldades, a igreja do Senhor prossegue de forma vitoriosa, marchando, né, pela proclamação do Evangelho, da paz, né? A promessa de edificar a sua igreja de Cristo foi autoridade e poder, né, sobre as influências malignas. Foi o Senhor disse que nos daria o poder. E a igreja do Senhor, nesses dias, apesar de tantas coisas que vêm contra nós, às vezes como uma torrente forte, né? A igreja agora está mais sob um teste. Mais uma vez, a igreja cristã está sob um teste a nível mundial, né? Meus queridos, nós precisamos entender o papel dos doutores e mestres da igreja. Às vezes aquele doutor e mestre é aquele irmão simples, aquele irmão que tem um entendimento, a revelação de Cristo, que tem uma compreensão da palavra, que foi dado a ele uma revelação que não foi dado àqueles, nem mesmo que estão dentro das academias. Ele tem uma revelação de Cristo como este irmão tão simples, tão abençoado tem. Por quê? Porque é uma revelação do Espírito, é uma revelação de Deus. A coisa mais importante que a gente precisa entender, querido, é que Jesus passou todo o tempo ensinando. Jesus tinha os seus momentos de pregar, os seus momentos de falar, e tudo que Jesus, por meio das suas pregações, tinha um ensino. Veja, as parábolas, 41 parábolas, ensino. Jesus passou 3 anos ensinando. O apóstolo João diz que se fosse falar e contar tudo que ele falou e deixou, não caberia em livros. Realmente é verdade. Se eu e você contar o nosso testemunho e escrever em livro ou colocar em um livro, não caberia. Porque imagine, se nós tivermos uma revelação pessoal de Cristo, nós não andamos com Jesus, tivemos uma revelação por meio do seu Espírito, nós não caberia em livros. Imagine aqueles que andaram com Jesus, aquilo que eles viram, tocaram e foram abençoados. Atividade, querido, atividade da igreja se requer muito ensino. Por exemplo, quando no século XVIII foi introduzido a importância da escola bíblica dominical. Hoje se faz necessário. Sabe, a escola dominical, muita gente critica. Deveria ter isso, deveria ter aquilo, deveria ter isso ou aquilo. A metodologia, é verdade, a escola dominical é um método. Ela não é um ensino, ela é um método. Então, como método, é uma bênção. Mas como ensino, a palavra e os mestres. Ao erro muito crasso, pastor? Achar que é da escola dominical que se fazem mestres e doutores. Há um erro, A escola dominical não é o lugar onde se faz. O que se faz mestres e doutores é o discipulado pessoal. É o que Jesus fez com seus discípulos. É o andar junto, é o acompanhar junto, é viver junto, é andar, Eu estava contando aos irmãos da nossa igreja que praticamente eu estou com o pastor, praticamente eu ando com ele diariamente, uma média de 9 horas. 9 horas assim com o pastor. Então é de manhã com Deus, as minhas horinhas ali em casa, tomo meu café, vou para a casa dele e volto para casa
5 horas da tarde, né? E depois a gente vem ao culto e volta para casa aproximadamente mais de 9 horas. Isso é discipulado, isso é andar junto. Eu e tantos outros, nós não nos formamos numa escola dominical. É isso que eu quero deixar isso. Doutores e mestres nasce a formação dele em caráter de pessoas. Antes do ensino, caráter de pessoas. É verdade, porque muitas vezes temos uma bagagem muito boa de conhecimento, né? Um arcabouço assim tão grande, e às vezes muitos se destacam dentro da igreja por isto, mas quando aferimos o caráter, essa pessoa deixa a desejar, né? E qual autoridade para exortar os outros se a vida não condiz, se o testemunho não condiz? Então realmente nós somos formados no discipulado diário, no andar juntos, nessa cumplicidade da comunhão. É isso que vai desenvolver o nosso caráter, né? É como a vida a dois, é o andar diário que vai realmente, né, nos dar essa definição, né, da pessoa com a qual nós vivemos, né? A sua forma de agir, suas atitudes, as motivações que essa pessoa demonstra. É isso. Então, realmente, a escola dominical é um método. Deus tem abençoado ricamente esse método. Sim. Né? Ricamente. A escola dominical é a maior escola do mundo. Não existe em qualquer outra dimensão uma escola que possa alcançar tantas pessoas ao mesmo tempo. Agora, em tempos de pandemia, com dificuldade, usamos agora as ferramentas da comunicação. Essa escola está em quantos mil lugares ou milhões de lugares nessa hora, né? As demais escolas falam da dificuldade de, mesmo com as ferramentas da tecnologia, da informação, se sentem impossibilitados ou impotentes de dar aula aos seus alunos, porque nada realmente substitui aquilo que é presencial. É a comunhão, de estar junto, de pegar na mão, coisa que não é possível agora. Mas a escola dominical está aí, né? Prossegue, ajudando na formação do caráter cristão. Amém. Meus amados, esse é o papel da igreja, o papel do ensino, né? Ela ganhou a proeminência do ensino, da palavra. Ela tem o papel de crescimento e o amadurecimento da igreja de Deus. Nós precisamos entender isso. A igreja, ela cresce e amadurece pelo ensino. É verdade que nós temos, o apóstolo Paulo já advertiu a Timóteo e disse: Timóteo, meu filho, foge das fábulas, foge daquelas histórias que não são as histórias de Cristo, não é? Tem até uma música no nosso cantor cristão que fala isso, a história de Cristo, não é? A história de Cristo. Eu quero falar da história de Cristo. Nós já estamos encerrando e quero deixar isso, querido. Olha,
toda pessoa ignorante, veja, ignorante vem da palavra que aquele que não tem conhecimento, que lhe falta luz, que ele é cego no sentido da ignorância, aquele que não tem a compreensão. Eles criticam, falam muito sobre os cultos de doutrina ou os cultos da escola dominical. Quem mais combate a escola dominical, ele nunca leu a Bíblia toda. Quem mais combate a escola dominical ou o ensino, ele não tem uma vida de fé e de prática da palavra de Deus. Então, o ensino se faz de muita importância. Ele é importante, ele é essencial. Nós temos o mover do Espírito, meu pastor, mas precisamos também ter o ensino da palavra de Deus. Eu conheço líderes dados por Deus, que são usadíssimos por Deus. Há um homem que eu quero citar aqui no Brasil, que ele é da Assembleia de Deus, o pastor Elienay Cabral, um homem usado por Deus de uma maneira extraordinária, mas um grande escritor. O pastor, não sei se ainda é vivo, Abraão de Almeida. E nós podemos também falar da nossa convenção, né? O meu professor, né? E o meu pastor, assim, no sentido, né? de instrução, pastor Edilson Gonçalves, né? É um grande mestre, usadíssimo por Deus, e um homem piedoso, né? O pastor João Leão. São tantos da nossa convenção que são, nós temos também em Salvador também, homens e mulheres também usadíssimos, né? Nossa professora Vívia Nascimento, que também muito usado em dons espirituais, mas uma grande mestra, né, da palavra de Deus, né? Nós estamos chegando no encerramento. Queremos agradecer a você por ter nos acompanhado, e eu creio que nesta manhã haveremos de tirar lições preciosas dessa reflexão, né? Estudamos sobre a autoridade espiritual da igreja, né? Vimos aí os vários ministérios, como eles se colocam, o que se exige deles, e finalizando dizendo que essa luta, essa batalha há de continuar. Então, nesta manhã eu faço uma conclamação a você. Vamos exercer essa autoridade que a nós foi confiada como igreja. Não deixe que nada arranhe essa autoridade. Exerça em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Uma manhã de vitória. Até 19h, mais uma vez, o nosso culto da família, o culto da salvação, o culto, né, da esperança. 7h, nos acompanhe pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus vos abençoe. Nós vamos orar agora, encerrando com o missionário Alexandre. Vamos orar, queridos, pelo Brasil e pelo mundo. E Deus está fazendo algo novo da parte de Deus. Amém? Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta manhã tão majestosa. Obrigado pelo privilégio da vida. Obrigado pelo dom da vida. A cada um dos meus irmãos, meu Deus, que o Senhor derrame as tuas bênçãos. Salva o Brasil. Cura esta nação. Essa nação, ela não está sofrendo de uma pandemia do vírus, mas ela está sofrendo do pecado, Senhor. Salva esta nação da sua moral, Senhor, do seu caráter. Senhor, em Cristo Jesus, em todos os níveis da sociedade, Senhor, aqueles que moram na palafita, Senhor, desses rincões deste país, a casa mais nobre, Senhor, todos eles sofrem da mesma doença chamada pecado. Cura, Senhor,
que o Senhor exerça através de nós e por nós a autoridade, Senhor. O Senhor nos chamou para estarmos nas ruas proclamando as virtudes daqueles que nos chamou em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu amado, em Cristo Jesus.